Olá, família! Estamos ao vivo para mais uma live, mais um momento, né? Um recorte no tempo, como eu sempre falo, nesse espaço-tempo, com um convidado bem especial hoje. Eu tava vindo para esse momento, até fiquei pensando o quanto é legal, né? Essa coisa das lives, no sentido de que de qualquer lugar do mundo a gente pode estar conectado, né? E a gente pode estar se conectando aí através dessas ferramentas que são as redes sociais, né? Seja Instagram, YouTube, ou fazendo os nossos movimentos mesmo, né? De servir e contribuir aí com a humanidade como um todo, né? Nesse momento. Olha, ele chegou. Então já vou chamá-lo aqui pra gente já começar, enquanto o pessoal vai chegando. Olá, Olá, tudo tudo bom? bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Ai, é tão gostoso, dá a sensação de que a gente está se encontrando assim, pessoalmente. Verdade. Essa pandemia está judiando da gente, assim, né? To- Todo mundo ficar um ano sem se ver aí, terrível. Tá, é bem verdade, né? Ai, mas acho que a gente pode ir começando enquanto o pessoal vai chegando. Já tem muita presença aí da minha família. Família sempre apoio aí. Legal, E aos poucos bacana. o pessoal vai chegando. Ah, então eu vou me apresentar para quem for chegando aí, né, que não me conhece ainda. Eu sou a Priscila, sou designer gráfica, artista também. Também toco o piano. Uhum. Não assim como o Alberto, mas tá tudo certo. E eu tenho, desde a pandemia, senti vontade de estar começando a me conectar aqui. No início foi um movimento mais assim meu, mas senti vontade de estar trazendo pessoas através da inspiração de um livro de poesias chamado O Vago Tempo dos Ventos, mas eu me conectei muito com essa questão da temática do tempo, né? Esses tempos que estamos vivendo. E aí eu nem sei quando que foi que eu conheci, qual foi a primeira vez, né, Alberto? Aquela que eu citei ali no post, que foi quando eu te escutei lá na Associação Sagres, Uhum. mas não lembro que ano que foi isso, exato, mas aí foi quando eu conheci a primeira vez o Uhum. Alberto, soube que ele, né, era professor e era né, compositor da Camerata junto ali, do pessoal aqui de Floripa e tudo mais, e foi conhecendo um pouco mais dele, da história dele. E aí, até que é no 2019, né, Alberto, a gente se reencontrou através da usina de Z. Fica aqui o nosso agradecimento a todas essas pessoas envolvidas, né, nesses movimentos, né, que é Uhum. a Thaís lá, é a Inês, e também o pessoal lá da Sagres, que faz um trabalho maravilhoso. E aí eu, né, tive essa honra de estar tendo um contato mais próximo com o Alberto, e daí eu senti vontade de estar trazendo ele aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais e para a gente estar fazendo essa troca, essa conversa sobre as artes, como esse tempo arte, né? Que tudo que a gente faz com Uhum. entrega, presença, amor e gratidão realmente fica, né? Fica registrado no nosso ser e é isso que a gente vai levar, que é o que vale. Uhum. Então, seja Verdade. bem-vindo. E aí, agora você pode começar falando um pouco de você, fica à Uhum. vontade. Ah, muito obrigado pelo convite, né? Então, assim, que bom que a arte aproximou a gente. Acho que a conversa hoje tem a ver principalmente com arte e essa palavrinha que você trouxe, né, que é o tempo, e Uhum, aparentemente é a palavra mais simples do vocabulário,
e ao mesmo tempo uma das mais misteriosas, o que é o tempo, né? Então, que já teve de grandes filósofos que, né, dedicaram sua vida a tentar entender o que é isso, o que é o tempo, né? E uma das frases mais bonitas que eu acho, né, o Santo Agostinho, né, lá no começo da Idade Média já, começo não, mas para o meio da Idade Média, mas Uhum. ele diz assim: se não me perguntarem o que é o tempo, eu sei o que é o tempo, mas se me perguntarem, eu já não sei. Então, basicamente é isso, né? Ou seja, é um mistério, né? E ao mesmo tempo É, é o que a gente mais vive, porque afinal de contas, ou tempo da nossa vida, né? A gente passa 6, 7, 8 horas dormindo, a gente passa algumas horas se alimentando, seja no café da manhã, no almoço, na janta, né? A gente uhum. passa muitas horas trabalhando, algumas horas com lazer, entretenimento, vendo um filme, fazendo talvez alguma caminhada, algum exercício, e de repente se foi mais um dia, Se né? foi mais um dia. E as pessoas falam: nossa, eu ando tão sem tempo, né? Ou não tenho tempo para mim. Então, quando a gente pensa na divisão do tempo, na divisão das tarefas, e esse tempo que a gente fala que a gente perdeu, né? Para onde é que ele foi? Então, basicamente, acho que seria essa nossa conversa de hoje, né? O que que é essa qualidade do tempo, né? O que que é o tempo vivido, o tempo do relógio, as várias temporalidades que se cruzam. Então, foi um dos temas que mais, assim, eu me apaixonei ao longo da minha vida, né? Eu fui fazer É, faculdade de música na Alemanha, eu tinha 21 anos, e aí olha. eu estava estudando várias questões relativas à música e eu tinha uma tia que ela é alemã, é filóloga, na verdade prima do meu pai, né, não é exatamente uma tia. Uhum. E uma vez eu a visitei, ela tinha uma casa maravilhosa na Suíça, e ela foi aluna de Heidegger, daquele grande filósofo, que era a Ah, especialidade sim. dela, e ela tinha uma biblioteca espetacular, com vista para o lago, e eu fiquei acho que 10 dias na casa dela, hospedado, né, enquanto ela viajava, e aí eu falei: poxa, eu nunca tinha lido Heidegger, nunca. E aí eu peguei vi aquela biblioteca, Hum, deve ver alguma coisa. E sei lá, sabe aquela coisa de, deixa eu ver esse. Olha, foi o assim, livro se chamava numa intuição. é, O Conceito de Tempo. Eu, interessante. Ó, Olha, os primeiros 3 parágrafos deu aquela luz assim, tipo, não entendi muito bem, mas eu preciso entender isso que está mas eu aqui. quero mais disso. Entendeu? E de repente eu vi que ali tinha meio que uma chave importantíssima para eu entender aquilo que eu mesmo estava buscando, que era perceber onde é que vinha, por exemplo, a profundidade na música. Por que que algumas pessoas tocam e nos tocam, outras tocam e a gente fica meio que indiferente? Isso acontece com tudo, até numa Uhum. massoterapia, né? A pessoa encosta em você e algo acontece ali na musculatura, outras de repente até te machucam, Sim. né? E assim por diante. Então, essa questão do tempo que pro Heidegger era fundamental, tanto é que ele falava tempo e ser. Ah, aqui veio o Drogo fazer uma visitinha, dá Ai, oi o para Drogo todo tá mundo, Drogo. aí. Gente, esse cachorro é lindo. Então, para mim entender essa questão do tempo, Heidegger foi fundamental para, a partir dele eu fui vindo para um monte de autores, mas foi meio que assim o começo. Depois, quando voltei para o Brasil, que já era 98, em 2000 depois eu comecei o meu mestrado e era com Uhum. o Marcos Miller, lá da Usina Dizer, né, ele foi meu Ah, orientador, sim, da então é da usina. Uhum. filosofia, e eu o procurei Que justamente legal. porque ele é especialista em fenomenologia, né, que a fenomenologia, Husserl, Heidegger, Merleau-Ponty, principais autores, eles vão falar muito da questão do tempo. E era isso que eu queria tentar entender. Então, na verdade, que já tem acho que uns 25 anos que eu estou estudando, tentando aprofundar essa palavrinha e que na minha vida foi entrando de vários jeitos, né? Então eu peguei pelo assunto, mas acabei não me apresentando. Então assim, bem Isso. rapidamente, eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, em Uau. 71. Aí, 2 anos depois, meu pai recebeu um convite pela IBM, ele foi um dos pioneiros da área de informática na Argentina, e aí ele trouxe a esposa e os 3 filhos para o Brasil.
ele tinha a opção de São Paulo e Curitiba, preferiu Curitiba, e o que era para ser 1 ano, 2 anos, se transformou o resto da vida. Ele nunca mais quis saber de Quis voltar voltar para aí. a Argentina. Ele se Aham. apaixonou pelo Brasil, né? Então, assim, nós crescemos em casa falando espanhol, na escola falando, obviamente, em português, né? Mas desde minhas primeiras lembranças já são no Brasil. Então, O na teu Argentina, pai, ele é argentino, sim, então. né? Todos Ah, nós, legal. minha mãe, A meus família toda. Aham. todos meus primos que até hoje vivem na Argentina, né? Que Alguns avós que legal. vieram da Alemanha antes, né? Mas considero brasileiro. Se eu passo um tempo na Argentina, eu volto escorregando umas palavrinhas assim do sotaque, mas em geral, Eu não sotaque, sabia disso. mas meu sotaque até hoje ficou meio curitibano, porque lá que eu passei toda a minha infância, É, adolescência, né? E, verdade. e assim, meus interesses desde criança, eu era um apaixonado por leitura, assim, um aficionado, eu lia o dia inteiro, cheguei a usar um óculos fundo de garrafa dessa grossura até fazer cirurgia, porque eu lia noite inteira, tinha insônia ainda, eu devorava livro, eu falava, meu sonho de criança era, vou ser escritor, eu quero ser escritor, e não tinha dúvidas, eu vou fazer letras, vou fazer letras, mas depois veio Olha. a música ela veio bem devagarinho, mas ela foi ganhando corpo, né? Com 14, 15 anos eu comecei a tocar num restaurante, depois num piano bar, os anos 80 era a moda, tocar em piano, assim, a pessoa ir num piano bar, né? Eu toquei durante alguns anos na noite, mas também a música Uhum. clássica foi ganhando cada vez mais espaço, né? Então, assim, chegou uma hora que para mim as letras, né, e a música, as duas, não é que concorriam, mas eu sentia que uma completava a outra, né? E ao mesmo tempo o meu interesse pela Sim. psicologia e pela filosofia. Então, minha vida inteira esses foram sempre os campos que me atraíram, né? Claro que profissionalmente a Uhum. gente tem que fazer uma escolha, né? Então, para mim o primeiro vestibular foi uma agonia, meu Deus, e agora? Então a solução foi, eu fiz duas faculdades, de manhã eu fazia de música, de noite eu fazia Tu claro fizesse que eu as não. duas, Depois, então. Ó. mas abandonei as duas, né? Eu fiz 2 anos disso e eu estava, obviamente, sem tempo, né, para conseguir fazer as coisas direito. Eu precisava me decidir Sim. e cresci em mim a vontade de passar um tempo fora do Brasil e, né, as faculdades de música na Europa são tão espetaculares. Eu falei, quer saber, eu vou embora, Uhum. né? E dei um jeito e realmente eu fui estudar na Rio, abandonei essas faculdades e comecei lá do zero. Então eu fiz toda a minha graduação em música numa cidade chamada Weimar, na Alemanha. Foi cidade onde Goethe escreveu o Fausto, lá viveram Bach, Schiller, Goethe e Sim. vários outros. Que Mas é uma cidade demais. Uhum. pequenininha, rodeada de bosques, tem 60 mil habitantes, né? Mas foi lá que Ah, praticamente surgiu a literatura do romantismo, né? Então uma cidade muito olha. romântica, mas no sentido do período romântico, né? Uhum. E eu estudei na faculdade que foi criada por Liszt, por isso que se chama Faculdade de Música Franz Liszt. E, aliás, um dos compositores que eu Olha. mais estudei. Então, foi um período maravilhoso para mim. Mas continuou assim, o desejo assim da psicologia, da literatura. Então, sempre que eu podia, eu estava em cursos, congressos, seminários que tivessem, né, a ver com psicologia, principalmente. Teve uma época que tive uma certa Sim. crise com a música na Alemanha, tranquei o semestre e me matriculei no curso de psicologia. Eu ia começar a psicologia. Depois falei, não, eu não vou abandonar tudo na minha vida. Uma coisa eu vou fazer até o final. Voltei, respirei fundo, vou fazer. Daí eu amava a música. Era uma crise por causa de outras coisas que apareceram. E a nossa vida ela é marcada por crises. Acho que cada vez que a gente tem uma crise é um sinal de que nós estamos evoluindo, né? A gente está olhando com outros Sim. olhos, né? E, enfim. Algum tipo de E vazio ali que, ai meu Deus. bem, na época eu me lembro que até eu estava com, né, ai meu Deus, psicologia ou música, psicologia ou música, psicologia ou música, e na época eu tive um sonho que para mim foi incrível, né, que eu sonhei que eu Olha. estava passeando na Grécia, tinha uma guia turística mostrando umas ruínas e aparecia um homem barbado numa estátua, ela falou, esse foi o homem mais sábio que viveu no na Terra, né, e o grupo tirou fotos, foi embora, eu fiquei olhando, e daqui a pouco aquela estátua começou a se mexer e criou vida. E virou um homem na minha frente, né? E disse: você tem direito a uma pergunta. E eu falei: gente do céu, que responsabilidade, o que eu vou perguntar, né? Que chance de ver a pessoa mais sábia que já viveu na Terra. E aí eu pensei. E o que estava me agoniando naquele momento era música ou psicologia. E eu perguntei isso: Sim. eu devo fazer música ou psicologia? É. E olha só.
eu acho que realmente era o homem mais sábio que viveu. Ele fez um gesto mais ou menos assim, e ele falou: pense na cúpula de uma igreja. Não importa por qual Olha, lado você suba, você vai chegar no mesmo lugar. Foi a olha que mensagem que eu lindo. recebi. E sabe, sim, acalmou meu coração e falei, gente, de repente eu posso até juntar as duas coisas. Então eu voltei Uhum, para música, mas sempre eu continuei fazendo cursos e mais cursos de terapia, de psicologia. Mais tarde eu fiz uma formação como Gestalt terapeuta, eu atuo como terapeuta, né, você sabe. Então sim. foram dois campos que eu aos poucos fui aproximando e me apropriando, né? Então eu tenho essas duas vidas que eram vidas meio paralelas. Claro que assim, minha vida como artista, ela aparece mais, né? Porque cada vez que a gente faz um concerto, aparece no Uhum, jornal, aparece na mídia. Então uma coisa que ela é mais glamurosa e as pessoas veem, ah, o Alberto sim. pianista, o Alberto Ai, compositor. aham. E o Alberto terapeuta, ele tem uma vida um pouquinho mais escondidinha, né? Mas não por isso Mas pra cá. menos importante. É isso, nem por Então, isso. exato. Então essa só assim é, Uma uma pequena pincelada. apresentação, né? Então como é que eu vim Uhum. e em 2000 eu vim para Florianópolis e agora tem então 20 anos que eu vivo aqui no Campeche, pertinho da praia, né? E Coisa essas, boa. essas são as minhas atividades. Como músico, eu toco piano, mais pro clássico, né? Assim, essa é a minha especialidade, principalmente o período clássico, Mozart, Beethoven, Schubert, são os compositores que me especializei. Eu Uhum. componho bastante, né? Já compus óperas, sinfonias, eu faço muitos arranjos para Camerata também, que é uma parceria de 20 anos que a gente tem. Eu também Hoje, atuo 20 como anos já. 20 anos. Já, tempo passa. Eu atuo lá também como professor de piano, né? Então, essas são minhas três faces como músico, e paralelamente eu atendo como Gestalt terapeuta. E essa união do terapeuta e do músico, né, para mim tem sido também, sinto que na minha vida e também nas duas profissões, eu sinto que uma me ajuda e me enriquece com a outra, né? Então, por exemplo, eu tô ouvindo um consulente, a pessoa está falando algo e parece que a hora que ela sobe o tom ou desce o tom, a hora que ela de repente ela começa a falar um pouco mais rápido ou mais devagar ou com outro timbre, parece que meu ouvido está tão já atento para essas questões musicais que parece, aquilo me Sim, ajuda. Tipo, que eu não sei o que, legal. que tem ali, mas ali tem alguma coisa, né? Então, Tu já tem trabalhou o muita teu gente. sentido, né? O teu sentido na música, falou, né? É uma coisa que. No teu ser. Uma vida inteira a gente escutando, né? Então, essa atividade da escuta. Então, o que, que é você escutar um som musical? O que, que é você escutar uma narrativa, escutar uma pessoa, né? E quando a gente Uhum. escuta, a gente não escuta só com os ouvidos, não é simplesmente uma informação acústica que eu interpreto. Quando a gente escuta o ser, ou seja, o corpo da pessoa, nós escutamos. Os nossos sentidos, eles se entrelaçam, então a gente não tem simplesmente uma visão separada da audição, do olfato, do paladar, do tato, enfim. Os sentidos, eles são porosos, eles se entrelaçam. Aquele autor Merleau-Ponty, ele trabalhou a vida inteira com isso, ele tem um Sim. livro chamado Fenomenologia da Percepção, onde ele trabalha isso de uma forma muito linda, mas, enfim, como que... Então, é difícil a gente dizer isso pertence à música, isso pertence às artes plásticas, isso pertence ao teatro. Então, as nossas Sim. experiências estéticas, elas são muito completas. Aliás, estética vem de aesthesis, do grego, que é o sensível. Então, estética é o conhecimento sensível. Então, toda vez que a Entendo. gente fala, é um conhecimento estético. Então, a Uhum. arte, ela, em várias camadas, em vários níveis de significação, ela está muito presente na dimensão terapêutica. Então, eu nunca senti necessidade. Muitas pessoas brincam comigo, poxa, mas você gosta de música, você gosta de terapia, você deveria ser musicoterapeuta, né? E eu Aham. acho fantástico quem trabalha com musicoterapia, mas nunca foi assim algo para mim enquanto profissional. Eu gosto da terapia, gosto da música, né? E eu gosto de Uhum. encontrar uma no outro, né? Mas a musicoterapia nunca foi a minha praia, né? A tua sensibilidade vê isso de uma forma diferente, né? Se conecta de uma forma diferente do que propriamente como a gente falou ali, do músico terapeuta, né? Porque
se eu penso, por exemplo, algumas técnicas da musicoterapia, né? Você vai, por exemplo, brincar, uma criança, por exemplo, né? Do jeito que ela brinca com o instrumento, como é que ela vai mexer com o instrumento. Na minha experiência, eu acho que você não precisa estar fazendo uma obra artística para lidar com arte. Eu posso entrar na dimensão artística lavando louça, varrendo a casa, fazendo qualquer coisa, né? Então, até que a gente fala a arte de fazer algo, né? Então, a arte eu acho que é sempre assim uma transcendência de um ato, é algo que adquire um sentido. Tem uma palavra no alemão que eu acho maravilhosa, que é a palavra que eles usam para poesia. Poesia em alemão é Dichtung, né? Dichtung, ele tem, né, D-I-C-H-T. Dicht é espesso. Então, Dichtung é o espessamento da palavra. Ou seja, não é simplesmente aquela palavra do dia a dia, como se a palavra, de repente, se adensasse e ela significasse mais do que normalmente significa, um adensamento, né? É como se o tempo que tivesse, de repente, ele se concentra em torno de algo e aquilo, de repente, brilha, ganha uma aura, né? Então, quando nós falamos, nossa, essa é uma literatura poética, né? Alguém está perguntando, quero fazer arte lavando louça, como? Como? A Xismara, ela falou ali antes. A gente tem uma visão bastante clichê do que é arte, né? Então, parece que às vezes a arte estaria em fazer algo até de uma forma mais... qual que seria a palavra? Durante essa pandemia, não sei o que está acontecendo comigo, estou me fugindo das palavras de uma forma terrível, espero que não seja Alzheimer. Mas... forma afetada. No piano, por exemplo. Às vezes tem gente que acha que um pianista, para ser expressivo, de repente ele tem que fazer caras e poses, ele está tocando, olha como estou sendo expressivo. Não, isso pode estar sendo assim uma caricatura da expressão e não a expressão em si, né? Então, lavar louça com arte, não necessariamente vou pegar o prato, nossa, estou fazendo arte, não nesse sentido. Mas eu acho que tem a ver com mergulhar na ação. Isso é uma coisa que eu encontrei muito forte no Zen budismo. O budismo como um todo, mas o Zen budismo parece que ele vai mais a fundo nisso. E eles têm uma separação muito grande entre o que é fazer algo e o que seria colocar o corpo em movimento com uma certa finalidade. Então, que nós chamaríamos de afazer. Alguém está correndo no parque porque está fazendo um Cooper, sei lá, que delícia colocar meu corpo em movimento. Eu estou num fazer, eu estou na corrida. Agora, quando eu me olho no espelho e digo, putz, tô acima do peso, vou correr porque preciso emagrecer, odeio correr, e tô lá, odeio suar, que porcaria, quanto tempo falta? Ou seja, eu não estou no ato de correr, minha finalidade é perder peso. Então, o meu correr é um afazer, é uma tarefa, estou atarefado, estou ocupado com uma coisa desagradável, mas eu vou me sacrificar porque me interessa o resultado final, né? É uma gratificação para isso, né? Para esse ato. Sim. Então, a nossa vida, todos os nossos fazeres se transformam em afazeres. E aí vira trabalho no pior sentido do termo. Ele perde aquela gratuidade, ele perde aquela espontaneidade. Sim. Não que todo trabalho tenha que ser prazeroso, não necessariamente, mas assim como a arte, nem sempre ela é prazerosa. Muitas pessoas falam, nossa, tocar piano deve ser uma delícia, você só fica lá curtindo e curtindo. Você fala isso para um músico profissional, os músicos caem na risada, porque você fala, sabe como é a nossa vida? São horas diárias de estudo, muitas vezes assim bastante estéril, e assim as pessoas veem aquele ladinho glamuroso de um iceberg, né, que é aquela ponta de glamour. Sim. O resto são milhares de horas de trabalho duro, né? De repetição. O ideal é que a gente consiga transformar o processo
no mais prazeroso possível. Mas eu estaria mentindo se eu dissesse, eu acordei com uma vontade de tocar piano. Nossa, que delícia, vou tocar piano. Não, tá na hora de tocar piano, respira fundo, tá, começa a tocar, eu sem saco, ai que chato, não sei o quê. Depois de um tempo eu entro, de repente opa, agora entrei, agora começa a me dar prazer. E eu vejo que isso é com muitas coisas, né? Então, esse fazer e o afazer, às vezes a gente começa uma tarefa no afazer e daqui a pouco entra num estado de fazer. Isso significa uma forma diferente de viver o tempo. E é aqui que a gente entra naquela palavrinha, que é a palavrinha tema, né, da nossa live hoje. Tema da live, O que é o tempo, né? Então, o tempo é a forma como eu estou no tempo, como eu vivo o tempo. Porque tem vários tempos. Tem o tempo do relógio, né? Aquele tempo que está fazendo clique, Sim. clique, clique, Mecanizado. clique, né? Tem o tempo que é o tempo psicológico, que é aí que entra muito o tempo da relatividade, ou seja, uma hora vendo um filme de ação, passa rápido. Uma hora namorando, passa mais rápido ainda. Uma hora no dentista, demora. Né? Uma hora fazendo coisas que a gente não gosta, demora. Uma hora na fila do banco, demora 5 horas. Né? Então, essa é a relatividade do tempo. Né? Mas existe ainda outros tipos de, a gente chama de temporalidade. Né? Então, a temporalidade, no fundo, é um modo de fluir. De que modo eu estou fluindo no tempo? Imagina que você está num carro a 60 por hora. Você não vai mudar, você está continuamente a 60 por hora. Mas você pode estar a 60 por hora tranquila, relaxada, curtindo a paisagem, olha para a direita, para a esquerda, que gostoso estar aqui. Você pode estar a 60 por hora tensa, ai meu Deus, vou chegar atrasada nessa fila. Ai, esse trânsito de Floripa. Ai meu Deus, ai eu tô atrasada. Ai, e você tá tensa, tá angustiada. O tempo do relógio foi o mesmo. Mas como você vivenciou aquilo foi diferente. Você se lembra daquele filme Matrix? Sim. Para mim tem Fala tudo a muito ver de com o que tempo eu também. tenho quando eu tô fazendo. Totalmente, quando eu tô no palco tocando piano, para mim é exatamente o que o Matrix faz. Naquela hora que ele para o tempo e ele vê as balas vindo em câmera E ele vai lenta, e ele desviando. tem tempo de olhar a bala, pegar a bala, desviar, entendeu? Então, assim, parece que a gente ganha tempo. Foi um violinista norte-americano, muito fasterno, ele estava fazendo uma turnê. Tinha um aluno dele que estava acompanhando ele nessa turnê, e depois de um concerto o aluno falou, mestre, todos os concertos o senhor toca brilhantemente, mas esta noite, eu não sei o que aconteceu, mas tinha algo especial, estava mais lindo ainda. O que aconteceu, né? E o Isaac Stern teria respondido, não sei, mas eu tive a sensação de ter mais tempo. Essa é uma experiência que a gente faz muito na prática, porque quando eu acho que não tenho tempo, eu estou atrás das notas, tipo, estou no a fazer. Quando eu estou mais tranquilo naquilo, eu ganho tempo, e eu vou ganhando mais tempo, e vou ficando mais tranquilo enquanto eu faço aquilo. Então, o meu modo de viver o tempo, ele vai se transformando, né? E nessa transformação ele vai adquirindo maior qualidade. Então, quando a gente fala, estou sem tempo, ou, nossa, acabou o dia, o que é que eu fiz? Onde eu estive? Né? Uma coisa que a gente vê muito. Então, é porque nós muitas vezes não estamos presentes. Então, estar presente é uma qualidade que cada vez mais nos foge. Eu acho que é uma das doenças do século XXI e que já começou lá nos últimos 20, 30 anos do século XX, ou seja, já temos uns 50 anos dessa doença, tem muitos autores que analisam essa questão, mas é que cada vez nós estamos mais atarefados, mais estressados, estafados, porque tem até um autor que eu gosto muito, ele se chama Han, depois eu coloco o livrinho aqui, ele tem um livrinho chamado A Sociedade do Cansaço, maravilhoso, eu recomendo muito, e ele faz uma análise dizendo, nossa sociedade, ela é uma sociedade muito narcisista, ela está muito preocupada com construir uma imagem, não é à toa que a gente gasta
tanto tempo nas redes sociais investindo numa imagem, ganhando likes, você, né, a gente constrói e investe nessa imagem, né? Então, às vezes é por necessidade até profissional, mas assim, a nossa sociedade ela é muito voltada para o olhar do outro. E é uma sociedade, em função disso, também muito desempenho. Eu tenho que ser melhor. E eu nunca sou bom o suficiente. Tenho que trabalhar mais e mais e mais e mais, né, em função da superpopulação, não importa a área que você esteja, tem milhares de pessoas, você pode ficar desempregado. Então, antigamente bastava um diploma. Hoje em dia você tem que ter diploma, mestrado, doutorado, pós-doutorado, 15 especializações, falar 80 idiomas, estar lindo, E ser estar o em melhor, força, ser melhor jovem, de todos. e trabalhar 500 horas, e ter experiência, e ser melhor. Então, nada é suficiente. Então, está todo mundo correndo atrás. Olha a expressão que a gente usa. Estou correndo atrás. Estou na corrida. Estamos desesperados, né? E mesmo isso parece nunca ser suficiente. Então, a sociedade do desempenho acaba gerando a sociedade do cansaço, né? Então, nós estamos cansados. Então, uma das palavras-chave dos últimos 40 anos no mundo da terapia e da psicologia é o esgotamento. Esgotamento psíquico, esgotamento nervoso, espiritual, que em inglês chamam de burnout. O É burnout o tal é do burnout, né? quando você consome, uma chama que consumiu tudo, não tem mais o que consumir. Ou seja, uma das decorrências é a depressão. A gente geralmente fala qualquer coisa é depressão. Tá triste, tá deprimido. Tô melancólico, tá deprimido. Tô cansado, tá deprimido. Então, a gente usa a depressão de uma forma um pouco alargada demais. Existem casos que realmente é depressão, né? Mas o burnout é difícil a gente escapar dele, né? Alguém tá colocando, né? Lembra das horas de treino dos artistas quando aplaudo, daí emoção também. Parabéns. Obrigado. Então, eu acho que isso é uma questão que pega a todos nós, né? Então, mas obrigado por trazer isso, né? Porque eu acho que o Stravinsky falava muito isso, se bem que a frase nem é do Stravinsky, mas ele dizia, falam da inspiração do artista, mas na verdade é 5 a 10% de inspiração, os outros 90, 95% é transpiração, a gente tem que errar lá. Transpiração, né? Então, então tem muito trabalho por trás, mas como sempre, eu não preciso ter uma vida de trabalho e sacrifício para finalmente merecer o lazer, o entretenimento. Nossa, vou ralar 8 horas, trabalhar, trabalho duro, trabalho sério. A gente tem essa imagem de que o trabalho sério é um trabalho duro, né? Uma coisa muito masoquista isso. Tá dando prazer? Então você não tá trabalhando. Assim como perguntam muito para os artistas, vem cá, que legal, você faz arte, mas você não trabalha, né? Bem comum essa pergunta. Estereótipos, né, de que você artista não trabalha. Tudo vagabunda. Né? Antigamente eu discutia, hoje em dia, não, eu sou um vagabundo feliz. Né? Você trabalha, tadinho, que dó. Mas é brincadeira, porque realmente assim, não dá mais para responder a sério essa pergunta. Né? Tem que levar na brincadeira. A gente trabalha, né? Que bom que eu amo o meu trabalho. Mas tive vários momentos na minha vida que eu não amei o meu trabalho. Que eu peguei raiva do meu... Não é que eu tive raiva da música, mas tive momentos que eu tive raiva do mercado musical. Teve vários momentos... O que acontece? A economia como um todo sempre dá o efeito dominó. Cada vez que tem uma crise na economia mundial, muitas coisas que não são de primeira necessidade, elas vão caindo. Então, aquelas famosas coisas que entram ou supérfluo, luxo, começa a cancelar aula de idioma, aula de dança, aula de pintura, aula de música, ou então, quer saber, preciso economizar, não vou no concerto. Então, claro que em épocas de crise financeira mundial, todas as classes que trabalham com arte, elas têm uma queda substancial. Então, houve vários momentos, né, sei lá, eu vou fazer 50 anos em maio, né? Então, eu comecei a tocar profissionalmente, eu comecei a tocar com 14, 15 anos. Então, já estou com 35 anos de profissão, né? Eu também dava aula já com 15 anos, e eu posso dizer que nesses 35 anos houve vários momentos de crise econômica, momentos de crise existencial. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que não é isso que eu quero, né? Por exemplo, será que eu tô seguindo no caminho certo?
né? Um único exemplo, eu sofri muito bullying quando eu era criança, e a música foi uma das coisas que me tirou do bullying, porque eu comecei a ter reconhecimento, e durante vários anos, do final da adolescência, começo da vida adulta, eu senti que a música era fundamental para eu ser aceito. A minha sensação na época, né? Que se não fosse o Alberto profissional, o Alberto teria dificuldade, sofreria bullying, não sei o quê. E eu achava que quanto melhor eu tocasse, mais merecedor eu seria do reconhecimento, do amor dos outros, né? E essa ficha caiu quando eu estava fazendo minha primeira terapia, que foi na Alemanha, né? Ou seja, eu fazendo a terapia, né? E de repente caiu essa ficha, gente. Buscando uma ajuda, né? Louco. Eu queria sempre ser o melhor, e caiu a ficha. Eu queria ser o melhor para buscar o amor do outro. E daí que tudo que eu fiz na área da música foi só para ganhar reconhecimento e amor. E aí eu entrei numa crise total. Eu não queria mais tocar piano, né? Eu queria sei lá, foi terrível para mim aquilo, né? Imagino. Então eu precisei parar um tempo e voltar e entender, será que o que eu amo realmente a música ou eu amo os frutos que a música me dá? Ona, né? Eu tava com essa pira, né? Então eu precisei me reaproximar. Anos depois eu tive uma outra crise muito grande, porque parecia que tinha a persona, né, o personagem Alberto pianista, e que eu sentia que eu não conseguia achar espaço para o Alberto escritor, o Alberto terapeuta, então havia um conflito ali, né, e eu precisei desconstruir o Alberto pianista, e então eu sou um Alberto que toca piano, eu sou um Alberto que cozinha, eu adoro cozinhar, adoro fazer um monte de coisa, eu sou um Alberto que é terapeuta, humano. né, mas eu não preciso ter, né, mas pode parecer a coisa mais ridícula e óbvia e tranquila do mundo, mas às vezes na nossa psique pequenininha não é tão simples, né? Envolve processos bem longos, bem difíceis. Mas acho que aí que a tua busca foi tão grande, eu percebo, assim, não sei, né, como é que tu vê isso, mas que daí tu acabou indo para essa, né, parte da Gestalt terapia. Tu se encontrou, tu foi se encontrando, né? Foi, né, digamos, se redescobrindo, né? Em meio a essas crises existenciais e a vida vai, né? Correndo, digamos, né? O percurso, o tempo é inexorável, aquela coisa, daí vai. É inexorável. Então, assim, o tempo, como diz, o tempo vai passando, né? E a gente pode se deixar levar, né? Mas nós temos livre-arbítrio, né? Nós temos possibilidade de criar. A palavra criação é uma palavra muito querida na Gestalt terapia. A Gestalt, ela surgiu com um grupo de dissidentes da psicanálise, que na verdade no começo eles nem queriam ser dissidentes, críticos a algumas questões da psicanálise, mas eles estavam mais atentos, por exemplo, à questão do corpo, que o Reich tinha trazido, depois o Alexander Lowen e vários outros, a questão do psicodrama, que o Moreno tinha trazido, eles estavam vendo que a Salete que está aqui com a gente é dessa linha. Fantástico. Então, eles estavam vendo outros mundos para além da psicanálise, sem querer necessariamente romper com ela. E esse grupo, que se reuniu nos Estados Unidos, principalmente nos anos 50, 60, todos eles trabalhavam com arte de alguma forma. Da dança, gente que era da literatura, né? Música propriamente não tinha, mas tinha alguns que eram educadores. Então, a palavra criação era muito forte. Então, criar significa muitas vezes você criar a tua própria história. Alguém pode pensar, mas o que aconteceu? E aconteceu. Como é que eu vou criar a minha história? Né? Eu não vou começar a inventar uma nova história. Engraçado, a gente não vai inventar uma nova história, mas nós temos um jeito viciado de olhar para a nossa própria história. Né? Nós temos um jeito... Por exemplo, tem coisas da nossa vida que nós já contamos 50, 100 vezes para pessoas diferentes. Né? Porque daquela vez que me sacanearam, daquela vez a mesma história, que foi terrível. E a gente tem um jeito... E até a voz da pessoa já é uma voz que ela adquire um tom meio cansado, a gente já percebe, essa pessoa já contou essa história 500 vezes, né? Já tem uma coisa até meio automática. E de repente, o terapeuta ou uma outra pessoa convida a você olhar para essa história de novo.
de uma outra perspectiva, de um outro jeito, né? E será que você foi realmente vítima? Será que de repente você não tinha algum interesse em que a coisa realmente ruísse? Será que você não queria sair daquela relação, mas não teve coragem e se atou daquilo que aconteceu? Enfim, estou dando alguns exemplos, mas será que eu não consigo olhar de outro jeito para essa história? E às vezes a gente encontra sentidos, puta, como é que eu não vi isso? Eu estou há 20 anos repetindo para mim mesmo aquela mesma história. Então, o nosso passado, ele não está morto, não está parado. Então, nós podemos criar até quando a gente olha para o próprio passado. Então, nós estamos o tempo todo criando. E eu volto a Agostinho, né? Porque um dos principais livros de Santo Agostinho chama-se Confissões. São 11 livros, 12 fala livros, muito né? bem desse livro. Dentro de um livro só. E ele tem um livro que é todo dedicado ao tempo, que é o livro número 11. E uma das questões que ele coloca ali, eu já tinha falado mas outra frase que eu acho linda, né? Até coloquei epígrafe no meu livro ali, ele coloca assim, não houve tempo algum em que não fazias alguma coisa, porque fazias o próprio tempo. Isso eu acho incrível. Ou seja, nós estamos sempre criando algo. Saibamos ou não. Então, os budistas falam de outro jeito. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, dizem os budistas. Ou seja, é claro que eu vou passar por dores, vou passar por perdas, vou passar por lutos, por sofrimentos, né? Agora, eu posso ficar o tempo todo, que merda, que merda, que merda, que merda, coitado, 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 coitado. A escolha Né? da permanência, né? Mas eu posso, não vou negar os meus sentimentos, isso também seria muito. Eu posso respirar, entrar numa certa sintonia com isso, perceber o que está acontecendo nesse exato momento à minha volta, no meu corpo, ver que há coisas maravilhosas à minha volta, ver que nesse jardim que eu passo todo dia, de repente tem flores que estão nascendo e eu nem tinha percebido, né? Que há pequenos milagres acontecendo. Outro dia tem uma árvore que ela vai até... A gente viu outro dia que duas rolinhas tinham feito um ninho, né? E já, quer dizer, rolinhas tinham feito um ninho e já tinha duas rolinhas que tinham nascido e estavam pequenininhas e estava ali aquele milagre acontecendo na minha sacada, né? E eu quase não tinha visto aquilo. Então, às vezes a gente fica muito obcecado por ver coisas ruins, né? Então, a gente fica olhando o celular, o que é notícia, o que toma o meu olhar, né? Então, nós vamos nos dessensibilizando para várias outras camadas de realidade. Então, nós perdemos a sensibilidade do que eu estou realmente sentindo, do que eu realmente desejo, porque eu acabo desejando aquilo que o consumo diz que é para eu desejar, né? Tenha isso, tenha aquilo, compre, e tudo me dá sempre uma alegria momentânea que parece muito legal, mas aí eu preciso de mais e mais. Não sou contra o consumo, absolutamente, né? O consumo é uma coisa ótima, mas é que a gente se perde ali e acaba perdendo contato com outras coisas, né? Que a arte, eu sinto que de uma forma geral, ela ressensibiliza, nos faz questionar de novo, nos traz de novo para o conhecimento estético e não para uma tese sobre o mundo. Eu acho isso, né? A gente sente pouco. Então acho que as pessoas andam, ou então elas estão tão viciadas em ter sentimentos muito fortes, por exemplo, quando a gente vai para as redes sociais, indignação, raiva, né? Com raiva com o partido oposto que eu não gosto, né? Aí o outro fala uma coisa, o outro responde, já estão no modo briga. Nossa, isso, para adrenalina é o máximo. Numa época de pandemia que a gente não consegue sair muito, é uma forma de gastar adrenalina. Então as pessoas vão ali num embate como se estivessem numa arena romana. Oba, que legal, sangue, eba. Então, mas é uma energia um pouco mais baixa isso, né? Então, não que a gente tenha que ficar meditando e rezando, pode até ser, mas digo, às vezes só o fato... Volto para o Zen Budismo. O Zen Budismo fala... um discípulo pergunta para o monge, como é que eu descubro o meu eu? E o monge fala para ele, você já tomou o seu chá hoje? Sim, por quê? Então lave a sua xícara. Então ele diz o seguinte, não há um eu. Enquanto estou lavando, eu sou aquele que lava. Então, enquanto estou enxugando, eu sou aquele que enxuga.
Enquanto estou tocando, eu sou aquele que toca. Então, nós nos confundimos com a ação. Então, se eu estou o tempo todo brigando, a minha temporalidade é um tempo de briga, uma temporalidade que está marcada pelo modo bélico. É uma De um modalidade de mal-estar, tempo, né? é uma modalidade de tempo muito espinhenta. E eu mesmo acabo me machucando. Em espanhol a gente fala hacerse mala sangre, né? Envenenar o sangue. E realmente, nós soltamos Sim. toxinas no nosso próprio sangue. Então nós nos envenenamos. Né? O Então, nosso próprio veneno vai contra nós mesmos. sim, então o que acontece? De repente a gente está com o corpo duro, está com torcicolo, está com dor de cabeça, está com isso, está com aquilo, e nós estamos provocando esse sofrimento. Não que não haja coisas que nos atropelam, que vêm de fora, né? Mas Sim. realmente nós nos ocupamos pouco conosco mesmo, nós somos pouco carinhosos com a gente mesmo, nós nos culpamos por tudo de ruim que acontece, né? Ai, não consegui aquele emprego, ai, eu sou ruim mesmo, né? Ai, não sei o que, ai, eu sou uma Sim. porcaria mesmo, ai, a relação não deu certo, ai, eu acabo com todas as relações, sabe? Aquele modo de culpa, de jogar pedra, né? Então, o ser humano adora se É. chicotear e jogar sal nas feridas, né? Há uma satisfação, em Gestalt a gente fala, é uma satisfação secundária, né? Já que eu não consigo a primária, vou tirar satisfação secundária, nem que seja masoquista, né? Mas eu quero uma Sim. satisfação. Essa tua Mas é uma... fala me lembrou de uma. Ah, Ah, pode falar, não, desculpa. essa tua fala me lembrou de uma live que eu fiz e falei dessa coisa. Tinha uma música que eu usei que fala que a palavra precisa caminhar. Uhum, Porque é como se fosse assim, as velhas sinapses estão indo para os mesmos caminhos, né? A gente não se permite, aí a gente vai lá e fala, eu sou uma merda mesmo, não sei o quê. E aí, pô, a palavra tem muito poder, né? Daí você vai lá e sim. fala de novo, tipo, já, a palavra já é um reflexo do que você tá pensando, sentindo, né? Aí vem aquilo, Uhum, daí, poxa, atenta, né? Vamos lá. sim. Então, essa palavra que você acabou de usar, atenta, né? Atentar, atenção. Atenção é um modo de estar atento, ou seja, percebendo o que está acontecendo. Se eu começo a querer algo muito especificamente, aquela atenção, que é uma atenção difusa, vira uma tensão. Eu quero aquilo. Né? Então, nós o tempo todo, preciso disso, tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Então, o tempo todo, nós transformamos essa atenção um pouco mais difusa numa tensão. O tempo todo estamos Numa tensão. tensionados em direção a algo, né? Em música, a gente percebe muito isso em duas temporalidades distintas, que seriam a espera e a expectativa. Quando eu tenho uma expectativa, eu já sei onde eu quero chegar. Estou aqui, estou indo para lá. Então, o meu tempo é apenas o tempo necessário para chegar lá. Então, esse tempo de percurso é um tempo que eu nem olho para os lados, porque eu estou obcecado em chegar ali. Quando eu Uhum. espero, eu não espero por algo em especial. Eu espero. Então, eu estou mais aberto àquilo que vem do mundo, àquilo que eu vou perceber dos outros. Então, esperar é um modo de estar presente, aberto ao tempo. Expectativa, eu fecho a minha percepção e afunilo a minha percepção porque eu quero aquilo. É aquela velha história. A pessoa que está obcecada em conquistar o amor da que ela acha lá, e de repente o grande amor estava ao lado dela e querendo e não sei o quê. Ou a pessoa que está querendo apenas aquele trabalho e não percebe outras oportunidades de trabalho que apareceram. Ou a pessoa que estava o tempo todo preocupada com isso. A gente Sim. pode colocar em vários campos, né? Essa Sim. questão Uhum. de o que é você buscar e o que é você encontrar. E são duas coisas bem distintas, né? Porque para você encontrar, você tem que estar aberto. Você tem que aceitar. Não é à toa que nós chamamos o tempo presente de presente. É algo, o presente você dá e você aceita, né? Então, Uhum. estar presente é estar receptivo, né? É uma dádiva. Isso parece, Sim. fica muito com linguagem de autoajuda, e realmente tem muitos livros de autoajuda. Eu desconfio um pouco da autoajuda, e eu vou dizer por quê. Porque a autoajuda parece que tem uma solução pronta que vai servir para todo mundo. Isso não é verdade, né? O que serve muito bem para mim não serve para você e não vai servir para o outro. Então, a autoajuda parece que acha soluções prontas, mas não por isso, né, vão ser livros ruins. Às vezes tem coisas maravilhosas ali. Mas, enfim, essa Sim. questão do
estar presente, tornar-se presente, e principalmente essa receptividade enquanto abertura, é uma disponibilidade do tempo, é um modo de estar presente em que eu me dou, eu me disponibilizo. Então, a escuta terapêutica, a escuta clínica, não importa se é uma abordagem psicanálise, psicodrama, sistêmica, não interessa. A escuta clínica é você se esvaziar e realmente escutar o outro, dar campo para o outro, dar presença para o outro, espaço para o outro, a relação de espaço e tempo, né? E você permite que o outro, né, fazer parte. Então, você se doa. E cada vez mais nós estamos tão ocupados que nós nos tornamos egoístas, nós nos doamos pouco, e como nós nos doamos pouco, nós recebemos pouco. Então, é uma era de muito individualismo, então as pessoas estão sedentas, sedentas de si, sedentas do outro, sedentas de tempo, e estão cansadas, e estão amarguradas. Então são muitos sintomas que nós vemos em quase todos, volta e meia eu vejo hoje em mim mesmo, ou seja, saber disso não me protege, volta e meia eu me descuido e me vejo caindo nisso, ups, para tudo, respira, volta, né? Então é um processo infinito que a gente sempre tem que estar saber ter esse conhecimento não nos deixa imune a isso, porque exatamente. estamos aqui vivendo essa experiência, né? Então a arte, por exemplo, não é porque eu já compus muitas coisas que eu agora já sei compor. Não, a página em branco é uma página em branco. Cada vez que eu ponho a página em branco, meu Deus, e agora? Um escritor pode ter feito 5, 10 livros que ganharam até prêmios. A hora que ele começa um novo, é uma angústia, é um vazio. Então fazer arte é o tempo todo estar em contato com o vazio, com a abertura, que é uma possibilidade. Os gregos chamavam de potência. O tempo é potência. O tempo todo é uma flor se abrindo que pode virar algo. E eu tenho que estar atento, como você trouxe. O que é isso que está aparecendo? Você gosta de escrever poesia, que eu sei. Então, né, você escreve uma palavra. Essa palavra é potência. Você começa a escutar essa palavra, você repete ela. E ela, de repente, chama uma outra palavra, seja por associação fonética, fônica, ou por qualquer outra coisa, ou imagética. E, de repente, você acrescenta mais uma, e aquela potência, de repente, vira um começo de poema. Claro, aí vem um pouquinho da tua cultura, do teu conhecimento, da tua técnica literária, e você, nessa mistura entre intuição e trabalho, você cria o poema, depois mexe, revisa, mas essa abertura, né, que alguns vão chamar de inspiração, mas é simplesmente perceber o instante, perceber o momento. Então, perceber o tempo é perceber o corpo, perceber o aqui e agora, né, que é uma experiência que se funde o que é eu e o que é o campo, que é uma palavra, um conceito bem querido na Gestalt terapia, né? Uma experiência de campo. O campo é um campo espaço-temporal, é tudo que está ao meu redor atuando sobre mim, é uma série de forças, né? Ou seja, tem uma certa temperatura, tem um ambiente, estou rodeado de livros, tenho o meu cachorro, estou me sentindo seguro, né? Minha visão periférica pega um cantinho do jardim, isso, né? E como que eu estou hoje, tudo que aconteceu. Então, numa experiência de campo clínica, duas pessoas conversando, há coisas minhas, há coisas tuas e há coisas nossas que estão naquele campo. Então, somos potência, coisas podem surgir e acontecer ali, né? Coisas que eu não sei, você não sabe. Então, nós não operamos no campo clínico a partir de um saber. Nós nos esvaziamos do próprio saber. Porque se eu entro na clínica com um saber, aí eu vou estar fazendo sugestão. Faça isso que vai ser bom para você. Você já experimentou aquilo? Tudo bem, eventualmente alguém pode até pedir por isso e a gente até dá uma... Mas a clínica mesmo tem muito cuidado para não sugestionar, né? E se realmente trabalhar com isso que genuinamente aparece. Mas estou vendo que eu falei demais, já passou quase 1 hora aqui. Não, mas tá muito gostoso, o pessoal tá dando parabéns, tá gostando também e tá interagindo, então tá legal. Mas o que eu queria entrar agora já que tu falasse também, né, que eu gosto de escrever poesia,
e ler esse teu texto que fala sobre o tempo, né? Eu geralmente homenageio o livro, né, da Salete que está aqui com a gente Uhum, e do Lucimar, que é o Vago Tempo. uhum, Mas como tu também escreveu sobre o tempo no teu blog, né? E para quem não sabe, o Alberto não falou ainda, ele também é escritor, que era o sonho dele, que ele dizia que ele ia ser escritor, ele já está concretizando isso. E ele tá escrevendo o terceiro livro, gente. E esse uhum, segundo livro, que é John Cage, A Poética do Silêncio, né? Eu uhum, li uma parte, foi como ele também citou, assim, ele é um livro que você pode abrir de vez em quando e ler partes, né? Ele não tem uma uhum, linearidade, digamos assim. E foi muito legal porque eu abri no texto que falava sobre impermanência e tu já uhum. tá citando muito do que tem ali, tu falou do Zen, né? Tu cita isso e é como se eu me identificasse muito com esse teu jeito de criar, porque, como diz, né, a gente cria em tudo. Então, o teu jeito de Uhum. escrever um livro também é pegar um link aqui, com outro ali, com outro ali, e vai juntando e criando o teu próprio jeito, né? Teu Bem próprio isso. estilo, assim. Então, eu vou ler esse texto para que o pessoal conheça um pouco. Vão lá, entrem conhecer o blog Tá do bom, Alberto, que obrigado. é bem legal. E ele já vai continuar contando para gente um pouquinho mais, tá? Ó, o tempo. O tempo a gente não vê, o tempo a gente não pega, mas o tempo nos vê e nos pega. Quis entendê-lo, consultei filósofos, teólogos e até poetas. Mas ao fim, só quem dele sabia eram os bichos e as plantas e as pedras. Quis saber o que havia antes do tempo e o que haverá depois. Pelo jeito, era o depois do antes e será o antes do depois. Chamam de mistério, eu chamo de sonho, com doce de leite. Entender, não tente, apenas aceite. Diga sim e siga em frente. Atente. Ah, que eu falei ali, atente, nem tinha percebido que tinha essa parte. O destino é a velhice do menino, o gesto que perdura, o gosto da fruta, que 50 anos depois a boca ainda sente, contente, e se na rima a rima, é porque o ouvido lembra e associa o que há pouco foi com o que agora soa. Música, tempo, ritmo, tempo, corpo, tempo, memória e esquecimento. Ouvido. O tempo tem tempo, por isso adoro as chás da tarde, lives como essa. Adendo. Aqueles que se alongam e emendam com a chegada da lua. Ela agradece e faz uma reverência. É uma dama. O tempo está na luz da estrela que não mais existe, no amor que ainda resiste, no Deus que, mesmo cansado, não desiste. O tempo, o mesmo tempo, segundo Camões, de si chora e passa, não demora. Permanecei instante. Tu és tão belo, diz Fausto, e ao dizer isso é condenado. Por Alberto Heller. Ah, Ah, esse obrigado. texto maravilhoso. Essa é uma passagem do Fausto, do Goethe, né, que ele fala demorai instante, é tão belo, né, porque essa seria a tentação, porque ele quer que, quando chega num momento bom, ele quer que aquilo continue, só que é a Que impermanência, permanece. né, então, Uhum. quando a gente quer forçar em que algo bom continue, a gente para de fluir. Essa seria uma tentação demoníaca no Fausto. Putz, verdade. É. Tem que continuar fluindo. Não se agarre Mas nem sequer às coisas boas. Isso é bem zen budista. sim, porque a gente quer, né? A gente se apega e fica É, e gosta. E, ai, mas tá a tão gente, bom aqui. e o pior, ainda se a gente se apegasse às coisas boas, em geral a gente se apega às coisas ruins, a gente se apega a muita coisa ruim, né? Então, a Sim, questão do apego, né? Quando a gente fala desapegar, respira, continua fluindo. Sempre vai ter coisas ruins, vai ter coisas boas. A existência humana é isso. sim, Então a gente continua e vai dando sentido ao tempo, né? Porque o tempo em si só não tem sentido. sim. Ó, o Paulo botou aqui, vou até botar aqui, ele botou, tipo, várias palminhas aqui, ó. Obrigado, Ai, obrigado.
Lindo, né, gente? E eu achei interessante aquela primeira parte desse capítulo da impermanência que fala, né, a premissa fundamental de Cade. Tu podia contextualizar um pouquinho pra gente, né, desse livro, Alberto, o que que tu sente? Né? Que ele Até... fala não separação entre vida e arte, afinal não se Uhum. para de viver enquanto se está ocupado fazendo arte ou fazendo algo na O vida, John, né? o, o John Kay foi um artista norte-americano, a maioria o conhece como compositor, né? Ele viveu entre 1912 e 1992. Ele fez umas músicas bem estranhas, né? Ele fazia uma coisa chamada música experimental, entre outras coisas. Eu Uhum. propriamente, a música dele eu não sou tão fã, mas ele escreveu ao longo da vida 10 livros que eu acho fantásticos, são coletâneas de ensaios, de poemas, né, mosaicos, como ele mesmo chamava, e ele tem uma profusão de ideias e pensamentos espetaculares. E ao longo da vida toda dele, ele se interessou muito pela questão do silêncio. O silêncio não propriamente como silêncio acústico, mas o que seria outras camadas de silêncio, significado do silêncio, né? E ele foi cada vez mais vendo assim que o silêncio é uma qualidade da ação, uma ação silenciosa, por exemplo. E nisso, ele também acabou entrando muito no Zen budismo, porque o Zen budismo trabalha muito isso. Uma ação silenciosa é uma ação que não fica Uhum. tagarela, ela não fica pensando em si mesma, ela faz. Quando eu estou cansado, durmo, né? É uma frase zen. Então, é você se entregar completamente a essa ação. Não tem uma separação entre eu e coisa. Eu faço isso para determinado fim. Há um mergulhar na coisa, né? Então, esse silêncio Sim. seria até um modo da temporalidade. Então, uma das coisas, entre mil coisas que ele falava, né, e que eu fui colocando no meu livro, que foi dedicado, então, a esse compositor e pensador, eu diria, é que isso que você acabou de citar, ou seja, quando eu não paro de viver enquanto estou trabalhando. Ou seja, não importa. Vamos supor, eu estou fazendo um trabalho que nem me agrada muito, eu preciso do dinheiro, eu estou lá de vendedor, sei lá, estou vendendo alguma coisa, Uhum. né? Como eu não gosto, como eu não me identifico, eu vou fazer aquilo o tempo todo de mau humor, só olhando para o relógio, faltam quantas horas para eu sair dessa porcaria, né? Mas eu De posso saco cheio, né? relaxar, mas eu estou vivendo, eu estou vivo. Por que eu vou ter 8 horas de uma existência deplorável em sofrimento? Tá, eu posso não ser a coisa mais gostosa do planeta, mas eu posso soltar o ar. O que tem de bom nesse lugar? Pô, entrou uma pessoa, deixa eu falar com essa pessoa. Que legal. Quem que é? Deixa haver um interesse genuíno. De repente coisas começam a acontecer. Então eu consigo transformar esse tempo de trabalho porque eu estou vivo enquanto estou trabalhando. Se eu só vou dizer, vou viver a hora que acabar o meu expediente e aí vou ter tempo livre, tempo para mim. Quer dizer que eu só vou viver 4 horas por dia, o resto eu estou comendo, dormindo, trabalhando. Né? O Nietzsche É dizia como que se todo, Desculpa, pode falar, é pode falar. como se todo o outro tempo restante ele não tivesse vivo ali, né? É livre, porque tu falou, né? Exato. Ah, meu tempo livre é aquelas 4 horas. Tá, mas e a liberdade de ser, né? Exato. O Nietzsche falava que ele achava que quem não tem 2/3 do dia para si é um escravo. A verdade é que então somos todos escravos, mas a gente pode desescravizar quando a gente transforma o nosso meio de viver o trabalho. Tá, vou ter que trabalhar de qualquer jeito, eu tenho que pagar contas, eu tenho, né, os boletos não param de chegar, e blá, blá, blá. Ok, não tem jeito, tenho que trabalhar. Se eu tivesse ganhando a Mega Sena, talvez eu faria outra coisa, mas eu vou fazer o meu trabalho, né? Agora, isso não quer dizer que tem que ser um mundo de padecimentos, de sofrimento, né? Então é importante que a gente, não importa em que eu esteja fazendo, ou voltando àquela imagem de estou lavando louça, né? Eu não vou lavar louça, Uhum. porcaria estou lavando louça, que porcaria estou lavando louça, né? Eu posso de alguma forma Uhum. entrar em contato com esse aqui agora e fazer as pazes, né? Porque, como eu falei, o tempo presente é sempre um tempo potência. Algo pode acontecer. Só que eu tenho que estar atento, né? Para saber o que é isso que pode acontecer. Então, se eu estou o tempo todo pensando nisso, naquilo, eu deixo de perceber o aqui agora. Então, esse esvaziamento. A Sim. meditação é uma coisa que ajuda, mas eu posso estar meditando enquanto estou fazendo outra coisa. Estou dirigindo de uma forma Também. Uhum. meditativa, né? Estou lendo, então estar aberto. E nós estamos muito fechados ultimamente, viu? As pessoas estão muito fechadas. Uhum. É assustador, assustador. Né? Então, o quanto nós É. estamos
nos disponibilizando pouco, né? Então, e a forma como nós chegamos no outro, às vezes já é uma forma muito, você falou A, eu já te julgo por A, como se você, além de A, não fosse um bilhão de outras coisas, né? Então, as pessoas imediatamente são rotuladas e colocadas em grupo, né? Só existem Uhum. dois grupos no Brasil, ou você é petista petralha, esquerdalha, ou você é bolsonarista, isso, e os dois estão em guerra. Gente, existem. Além de ser isso, a pessoa é um monte de coisas, né? Eu tenho conhecidos meus que volta e meia a gente quase briga de Sim, brincadeira. Tudo bem, nós discordamos diametralmente na política, mas nós concordamos em 50 mil outras coisas. Vamos ser inimigos? sim. A gente continua Ó, a gostando Salete, das mesmas. é, sim, continuam gostando das mesmas coisas, não vão se gostar mais? Por que isso, né? A Salete Pois comentou é. aqui, porque ela é psicóloga da linha de Reich, ela botou que é o Uhum. tripé, né? O amor, o trabalho e o conhecimento são fontes de vida, e assim Sim, essas fontes de vida deveriam nos governar, e tô falando, né, de governo, dessa questão partidária. verdade. Bem Mas, interessante. mas é isso. Eu tô vendo E que. Sim, pode falar? tá muito legal, assim, mas acho que tu pode continuar, assim, pra gente não se alongar muito, né? Mas tu falasses agora, eu lembrei de uma música, que é aquela, né? É preciso estar atento e forte. Não temos Sim. tempo de temer a morte, né? Que fala muito disso que a gente está falando hoje. Bom, você falou a questão da morte, né? Por exemplo, na arte aparece muito a questão do trágico, né? A ópera traz o trágico, a finitude. E é Sim. interessante porque nós todos vamos morrer, né? Então, pensar a finitude, pensar a morte, não necessariamente é um pensamento mórbido. Nós estamos vivos ainda. Então, como nós vamos terminar? Por que não viver isso? E às vezes a gente está tão entretidos nos afazeres que nós vamos protelando essa vida. Então, voltar para o presente, isso é muito importante, Uhum. porque o efêmero, né? Aquelas florzinhas que nascem, vão viver 2, 3 dias e morrem. Gente, qual é o sentido disso? Mas, olhando bem de longe, num tempo cósmico, nós somos essas florzinhas que mal desabrocham, né? Então, Uhum. eu acho que nós temos que ter mais Falou lindo. cuidado com essas flores, sabe? Sentir esse perfume, dar tempo. Precisamos nos dar Uhum. tempo. Então, dar tempo não é simplesmente deixar de trabalhar e ter mais tempo livre e encher esse tempo livre de entretenimento e consumo. Vai ter o lugar do consumo, vai ter o lugar do entretenimento, mas não é preencher de coisas, porque eu volto a estar atarefado. Então, se eu uso todo o meu tempo de lazer, tempo livre, com encher de coisas, eu continuo no modo tarefa, atarefado, ocupado, né? Então, o famoso Sim. ócio criativo cada vez é mais importante, esse espaço de nada mesmo, de vazio mesmo, né? E de entrar Ah, em contato. e já que tu falou de ócio, vou aproveitar e falar que, né, aquela live, eu assisti uma live do Alberto com a Massami, Massami, é Massami isso, Ganesh. né? Muito É, no Quarentenando, gente, muito legal que eles falam sobre ócio, sobre, né, sobre a uhum. pausa, o silêncio na música. Ela é cantora, né? Lírica, é Ela é isso? cantora, aliás, uma das grandes vozes, cantoras líricas do Brasil. Ela é do Japão, só que ela mudou para o Brasil, está há 20 anos no Brasil, só que ela Eu está nem conhecia. passando uma temporada no Japão. Ela é uma soprano lírica espetacular, né? E ela criou uma série de lives, e a gente já fez algumas, e Gente, uma delas teve como tema justamente o silêncio, a pausa, o ócio, que é uma coisa que aparece muito na música. A gente tem, quando eu estou tocando com orquestra, tem um momento que eu toco, depois a orquestra vem, e tem vários momentos onde aparecem pausas na partitura, ou seja, é um momento onde eu não toco. Mas não significa então que eu não estou sendo, eu estou ali, eu estou presente, eu estou fluindo, estou participando no todo, mesmo que eu não esteja atarefado tocando naquele momento, né? Então, na nossa vida sim, também tem um momento de trabalhar, de parar, de fazer, de não fazer, mas nós continuamos vivendo, continuamos pulsando, nós estamos o tempo todo vivos. Só que desse tempo todo que estamos vivos, pouco desse tempo nós realmente fazemos com que ele brilhe, com que ele ganhe uma aura, um significado especial, né? Não que o tempo uhum, todo tenha que estar sendo especial. É bom que às vezes certos tempos sejam banais, triviais,
aquele tempo que de repente eu vou realmente ver um filme com bobagem e dar uma risada, a gente como é importante dar uma risada. Então, não é que eu tenho o tempo todo que ser muito sério, ao contrário, tem que haver o tempo da leveza, o tempo, né? Mas enfim, o tempo todo estamos ali, né? Então, a presença é um modo de estar no tempo. Então, somos muito responsáveis pelo modo como estamos presentes. Isso, E a gente tem que assumir é. essa responsabilidade, né? A Uhum. Monja Coen, era uma entrevista, nem sei onde é que ela falou, mas ela colocou outro dia, Adoro ela também. ela falou um dia, depois dos 40 somos responsáveis pelo nosso rosto. Eu achei isso forte. Ou seja, se tem ruga demais, talvez eu esteja preocupando mais do que deveria, né? Ou seja, somos responsáveis, Boa, né? boa. Então, por que não aliviar um pouco mais o rosto também? É, mas não deixa de ser verdade, né? Ó, o pessoal está agradecendo, que está gostando e aprendendo muito aqui. Realmente, todas Obrigado. essas reflexões que tu trouxesses são muito importantes, né? Essa responsabilidade, né, que tu trouxe agora no final, né, de somos esses responsáveis, porque como o texto, a chamada da nossa live era o tempo são muitos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. E assim, não é só a minha temporalidade. Tem a temporalidade da minha esposa, da minha filha, de todo mundo que está à minha Sim, volta, porque quando estou num campo, outras temporalidades emergem e nós reagimos. Então, nós somos uma coletividade. O que acontece com uma abelha acontece com a colmeia inteira. Então, sim. essa é uma das questões do individualismo, achar que se eu resolver a minha temporalidade interna, tudo está bem. Aí eu entro em paz com a minha temporalidade, saio 5 minutos na rua, bum, já aconteceu mil coisas, já estou em outra É, onda. 5 minutos de Facebook, pronto, já estou em outra onda. Então, a gente não pode ter assim essa pretensão de achar que a gente vai se resolver apenas em nível individual. Somos seres coletivos, gostemos ou não gostemos, e a gente tem que, de uma forma coletiva, social, né, ter social. mais essa percepção. Nós somos um todo, incluindo aí um pensamento até ecológico, junto com as árvores, com as plantas, com os rios, né? Como tu colocaste. O que acontece de poluição, isso nos afeta. As nossas moléculas são as mesmas moléculas que já estiveram presentes em outras, né? Então, não estou Sim. querendo ser nem místico nem esotérico, mas a gente tem que saber que sim, não somos simplesmente um ego flutuante, somos corpo, e enquanto corpo pertencemos ao mundo, somos mundo, né? Essa é uma frase do Uhum. Einstein que eu gosto, ele diz, nós não estamos no espaço, somos espaço. Isso ele fala na teoria da Somos espaço. relatividade, né? Eu não entendo porcaria nenhuma de Sim. relatividade, mas algumas coisas que ele tentou explicar eu acho legal, é isso ele fala Ele que tem muitas. A gente não no, sabe todo o conhecimento, não estudei também a fundo, mas ele tem frases lindas, né, que falam sobre tempo. exatamente. Então, assim, tempo e espaço é para uma coisa só, né? Então, essa espacialidade, quando eu me aproprio desse meu espaço, eu me aproprio também da minha temporalidade, o modo como eu estou sendo nesse espaço, como eu estou fluindo no espaço. Então, isso que eu estou sendo, ele tem uma ação no mundo. O que o mundo Uhum. acontece tem uma ação sobre mim. E o tempo todo estamos nessa troca. Então, somos troca, vivemos troca. Enquanto, quando a gente se fecha ao outro, se fecha ao mundo, aí começa a virar experiências muito paranoicas, muito pobres. Na verdade, cada um vive muito na sua paranoia e fica projetando paranoias por aí, em vez de fazer realmente um Sim. contato. Uma vez eu fui tocar na Irlanda, passei uma semana em Dublin, e eu entrei num bar e tinha uma placa escrita, e depois eu fiquei sabendo que é uma frase de Yeats, que é um poeta irlandês, e que virou uma espécie Uhum. de uma expressão, uma frase popular na Irlanda, que diz, desconhecidos são amigos, peraí, não, estranhos são amigos que ainda não conhecemos. Achei aquilo Oh, bárbara, sabe? Do tipo, tá, sim. eu ainda não te conheço, mas você é um amigo em potencial. Hoje, nós no Brasil e acho que no mundo, somos tão paranoicos e agressivos que o estranho é aquele,
é o cara que vai me sacanear. Ainda não sacaneou, mas eu sei que ele vai me sacanear. Já tô com raiva. É, Aposto que ele é daquele partido político. Sabia. Então, o tempo todo colocamos de antemão um conhecimento que nos afasta, né? um Então, se eu, pessimismo, um preconceito, né? Uma eu coisa gostaria de assim. pensar como os irlandeses, né? Que esses estranhos são amigos que ainda não conhecemos. Então, vamos conhecer mais É, amigos. tu que morasses na Alemanha deve saber também, eu tô lendo O Amor Líquido, de Bauman, né? Uhum. O Aham. livro, e é muito interessante porque ele fala que a palavra afinidade, né, tem essa questão que afinidade é parentesco em Uhum. alemão. Então aí também é quase como essa frase que tu falou ali de irlandesa, que daí tu fica, então afinidade é um grau de parentesco, a um certo nível, é parentesco, é parente, um afim pode ser parente ou não, sabe? É interessante esses questionamentos, né? O quanto Uhum. às vezes um pensador, um filósofo, né? A gente lê um livro e isso traz essa percepção e a gente já vê as coisas de uma forma diferente, se abre um pouco mais, que nem tu falasse, né? Que a gente está tão fechado, então é necessário que a gente se abra mais mesmo, né? Para a vida, para o tempo natural. Verdade. E aí a gente, quando começa a entrar em contato, a gente acessa outros níveis, né? Nossos e das pessoas que estão com a gente. E a pessoa não é simplesmente um conjunto de crenças, né? Tipo, como se fosse um monte de rótulos. Qual é o meu partido político? Qual é a minha religião? Qual é o time de futebol? Qual que é o meu isso? Qual que é não sei o Uhum. quê? Qual que é o meu sexo? Qual que é a minha orientação sexual? E aí eu pego esse bando de rótulos e eu defino uma pessoa e eu já sei se ela é Etiqueta. legal, não é Uhum. legal, onde que eu vou colocá-la já, né? E quando a gente esquece tudo isso e tenta acessar as pessoas ou se deixar acessar por outros vieses, a gente faz ligações muito diferentes, né? De Sim. repente, via música, via arte, o nosso país ele está vivendo e consumindo muito pouca arte ultimamente. É um sinal É. dos tempos, né? Então, talvez, e não Uhum. digo que acessar a arte ou consumir arte é necessariamente a pessoa ir no teatro, ir ao museu, claro, sempre é ótimo, maravilhoso e recomendo, mas, Eu é, super também. mas se abrir essa experiência artística, que é sempre arte, né? Também vem a criação é poiesis, né? Que é a criação. Então, quando você está numa experiência artística, você é um co-criador. Você também está criando. Então, perceber algo criativamente é você se abrir a uma outra temporalidade, entrar em contato, ter uma afinidade, mesmo que depois você Uhum. queira distanciar essa afinidade, sempre uma escolha, claro, né? Nem tudo é Uhum. para nós, nem tudo me convém, mas não é por isso que também eu Sim. vou deixar de experimentar e respeitar, mesmo que eu diga, tá, isso realmente não é para mim, né? Tipo, Sim. nazismo, por mais que eu respeite, não vou apoiar, isso é demais para mim. Ou Uhum. na Claro. clínica tem aquilo que eu realmente me recuso, não quero tratar. Todos têm os seus limites, cada um se conhece. Tem gente que não quer, por exemplo, tratar é uma palavra médica, mas tem gente que não quer clinicar um estuprador, um aliciador de menores. Tipo, não, aí para mim é demais. Eu não consigo, não vou, Sim, eu vou tem. querer, eu vou querer dar uma É. porrada nessa pessoa. Eu não vou querer tratá-la ou cuidá-la ou Eu não, eu não, eu não vou eu querer não. escutá-la. É, Desculpa, te cortei. como tu falasse de escuta. Não, mas é bem isso, né? Eu já escutei, né, de pessoas que dizem, não, eu não dou conta disso, pra mim não dá, né? Falar de um assunto assim é demais pra mim. E Então, tudo eu bem, não né? sou Um obrigado respeito. a escutar tudo, sim. Eu tenho que me respeitar. Então, quais são os meus limites? Tem gente que tem dificuldade de escutar certos modos de presença. Escutar psicóticos para mim é difícil, para o outro é mais difícil escutar a neurose, para o outro é mais difícil escutar. Mas até isso vira carimbos. Então, eu não, antes de escutar uma patologia, eu preciso escutar a pessoa. E às vezes aquela patologia que foi dada a ela nem sequer coincide, né? Então, a Gestalt Uhum. terapia, ela também tem muito cuidado, até tenta evitar ao máximo esses rótulos, assim, em termos de
patologias, psicopatologias, que a pessoa chega, o que que eu tenho? Qual é a cura para isso? O que que eu tomo, doutor? Né? Então, esse modelo médico na clínica não funciona. Né? Então, não, você não está doente. Ou, de repente, o que está te deixando doente é uma outra coisa e não é necessariamente uma doença. Então, tudo isso a gente vai tendo que desconstruir. Então, na experiência clínica, nós desconstruímos esses nomes, esses rótulos, e a gente tenta contactar outras coisas. Então, claro que de uma forma muito mais menos concentrada, mais esparsa, mas a gente poderia aproveitar essa vivência, esse modo de escuta clínica na nossa vida, né? Em vez de eu já reagir com raiva e já pôr a pessoa para fora, tá, mas deixa eu escutá-lo. De repente ela tá tão brava, tadinha, só tá precisando de um carinho. Às vezes o tapa é um pedido de carinho, de abraço, ou às vezes não, né? Então às vezes é preciso um ato duro mesmo, né? A vida tem até isso, espaço pro duro, mas que bom que se a gente pode evitar ou criar algo no lugar disso, né? Mas enfim, acho que o que eu tinha para falar era hoje. Eu queria te agradecer demais essa tua disponibilidade para a gente falar de poesia, tempo e arte, né? Então, e também me disponibilizar, né? Se qualquer pessoa que queira fazer alguma outra pergunta, né? Então, assim, do teu movimento aí agora em 2020, eu estou no Instagram, agora. estou no Facebook, então ficou super disponível, né? Ou pega meu contato também, né? Com a Priscila. O Alberto tem feito tu está fazendo cursos, né? Workshops online, né, Alberto? Bem interessantes aí agora de ópera, e tu já fez dos compositores, né? Grandes compositores, tu estava fazendo, né? Eram alguns cursos que eu dava presenciais, obviamente, antes da pandemia. Antes da pandemia. Na impossibilidade, eu resolvi fazer virtual, no começo ainda achando, será que vai dar certo? E para minha surpresa, não só deu certo, como deu muito certo, foi muito legal. Claro. Né? Então, eu fiz são cursos de apenas 3 noites, cada curso tem 2 horas, né? E eu falo sobre um certo tema da música. Eu vou fazer agora, quinzenalmente, começando dia 8 de fevereiro, eu selecionei 6 óperas. Em cada curso, eu vou falar sobre uma delas. A primeira é Don Giovanni, de Mozart. Então, nessas 3 noites, falar sobre os personagens, a história, o libreto, como ouvir uma ópera, o que ouvir numa ópera, depois ouvindo trecho por trecho para a gente também conversar sobre isso, né? Porque cada ópera traz praticamente um mito, traz uma série de questões filosóficas, existenciais, literárias, extraliterárias e, claro, toda a carga emocional, trágica e musical, né? Então, esses cursos... Então, a partir de cada ópera, a gente também vai abrindo para uma série de temas, a partir dessa ópera, né? Então, a gente vai ouvir, as 6 óperas vão ser Don Giovanni de Mozart, depois Barbeiro de Sevilha, depois a gente vai ouvir La Traviata de Verdi, La Bohème de Puccini, Carmen de Bizet e finalmente Tristão e Isolda de Wagner. São 6 óperas bem famosas e fica o convite. Mas tanto no meu Instagram como no meu Face tem ali tudo bem descrito como é que funciona. Então quem tiver interesse vai ser um prazer ter a presença de vocês. Obrigado por vocês, lembrar. Quem esteve aqui com a gente, imagina, quem esteve aqui com a gente já viu o quanto, né, vai ser legal, porque te conhecer um pouquinho mais, para ver esse teu multisser, que eu digo, né, que é essas multifacetas do teu ser, que eu acho que é isso que fazem quem tu é, assim, ter todo esse brilho, esse carisma. Eu sou muito agradecida, admiro, né, o teu trabalho, o teu ser, e mais uma vez honro e agradeço, estou muito alegre de ter feito esse bate-papo aqui contigo. Eu que agradeço, foi muito, muito bom, né? E também o pessoal que esteve com a gente, pelas perguntas, comentários, então é isso, né? Sempre um pequeno tempo na continuidade, então continuamos e continuamos juntos, e é isso, muito, muito obrigado, e que continuamos nos cuidando, que a pandemia continua por aí. Isso, que logo possamos nos encontrar presencialmente, né? Que ainda a gente sabe que está tudo ainda a vacina, mas vai dar tudo certo. Acreditamos Devagarinho e vai. Devagarzinho vai, né?
Então, Então tá, obrigada pela presença de todos que estiveram aqui com a gente. Daí depois vai ficar gravado para quem quiser assistir. obrigado. Obrigada. Até Tchau, uma gente. próxima. Tchau, gente.